Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo aqui no nosso canal Estudando o Espiritismo e hoje vamos buscar compreender o sentido, a razão da nossa vida aqui na Terra, da nossa encarnação. Essa questão foi respondida por Kardec, principalmente na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando nós encontramos a pergunta: qual o objetivo da encarnação? Muitas pessoas não se dão conta de que essa pergunta, diferente de responder de forma muito genérica sobre o objetivo das encarnações como um todo, os espíritos responderam sobre o objetivo da encarnação na Terra. E é isso que nós vamos ver fazendo um cotejamento com outras partes, outros itens da codificação que tratam também do mesmo assunto. Então, vamos começar a análise dessa questão discutindo o objetivo da encarnação. Mas antes disso, se você não viu os estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar para obter outros estudos sobre a doutrina espírita, estudos sobre o Evangelho, estudos sobre as leis morais, os casos ah, do céu e inferno, estão todos analisados e você pode acessar através desse link. Muito bem, então vamos começar a analisar a resposta dos espíritos. Os espíritos respondem que Deus lhe impõe aos espíritos, né, a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então não é uma escolha, é uma imposição. Deus assim o quer, assim acontece. A gente não tem muito do que reclamar, porque reclamando ou não reclamando, esse é o mecanismo em que nós vamos nos tornar espíritos perfeitos. É importante a gente analisar que essa perfeição é a perfeição daquilo que conseguimos compreender. Ou seja, sempre pensamos que a perfeição é a maximização, é a excelência das virtudes humanas que conhecemos até aqui. Certamente, e veremos isso no continuar dessa conversa, de que muito temos e muito teremos ainda a aprender e possivelmente, não é, vamos elevar ainda mais os critérios para definição do que é perfeição, né? O que a gente pensa como perfeição é aquilo que um estudante primário pensa que é saber tudo de matemática. É tudo dentro de um limite ainda muito pequeno, apequenado da nossa capacidade de compreensão do mundo e da vida. Muito bem. No item 25 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando se fala da necessidade de nascer de novo, há um item chamado a necessidade da encarnação. E nesse item, ah, agora eu já não lembro mais quem é que faz. Vou botar aqui embaixo quem é que o autor da mensagem. Ele diz assim, que a encarnação é uma necessidade dos espíritos para que os espíritos possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Então, se na questão 132 a encarnação aparece como uma imposição, aqui aparece como uma necessidade. O espírito precisa da encarnação. Porque é através do contato com as dificuldades do meio material que nós vamos desenvolver a nossa inteligência. Nós somos princípios, não é, inteligentes, individualizados, mas precisamos desenvolver a nossa inteligência. E a gente faz isso exatamente através das encarnações, em que a gente vai desenvolver essa inteligência. Continua
a mensagem dizendo que ah, Deus então coloca para todos o mesmo ponto de partida, as mesmas necessidades, mesmas obrigações e a mesma liberdade de proceder. Então, é como se a gente tivesse, né? A gente é colocado nesse mundo com uma capacidade de compreensão, de raciocínio que vai se desenvolvendo na medida em que nós vamos usando e que vamos nos desafiando também, não é? E dá liberdade para nós procedermos. Quer dizer, o que que a gente vai fazer com isso? Né? Se a gente sabe que o nosso objetivo é a perfeição, a gente agora deveria calibrar, né? Deveria pensar no quanto nós utilizamos da nossa inteligência, dos recursos que nós temos para é, acelerar esse processo de crescimento espiritual. Muito bem, mas continua a mensagem. E a mensagem diz assim: que a encarnação é um estado transitório para os espíritos. Portanto, não é a encarnação, não é um o encarna, desencarna, encarna, desencarna, não é um processo que nós estamos indefinidamente. É um estado transitório. E qual é o marco dessa transitoriedade? É exatamente a ideia de que esse estágio é o primeiro da experiência que farão os espíritos do seu livre-arbítrio. Então, junto com o desenvolvimento da inteligência, nós temos aqui uma outra questão muito importante, que é o exercício da liberdade, o que que nós vamos fazer com ela e o quanto nós vamos exercer a nossa liberdade para fazer o bem, né? Transformar os recursos, o tempo que nós temos em atividades úteis, em trabalho ú- útil para os outros e para nós mesmos, num certo sentido. Muito bem. Como Deus, então, age conosco? Na questão é, 964 de O Livro dos Espíritos, nós temos uma indicação exatamente de como se dá esse processo de desenvolvimento da inteligência, por um lado, e de uso do livre-arbítrio do outro. A pergunta 964 é aquela que diz que, mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele, para Deus, né? Será que Deus está o tempo inteiro olhando para nós, né? Para saber o que que nós vamos fazer e nos recompensar ou punir conforme, né? Os espíritos respondem essa pergunta e, na nota de Kardec, Kardec vai fazer o seguinte esclarecimento: todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que seja, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Então, é como se a gente tivesse mergulhado na lei de Deus. Todas as coisas que nós fazemos, Deus, que, né, a gente sempre gosta de pensar, antropomorfizar Deus, né? Mas Deus não é uma pessoa, as suas leis regem a nossa vida nas mínimas ações, nas nossas intenções mais íntimas, né? Qualquer desvio da lei é um motivo de sofrimento para nós. E aí, Kardec vai propor é, a seguinte figura para que a gente entenda esse processo. Ele diz assim: um pai deu a seu filho educação e instrução, isso é, os meios de se guiar. Cede-lhe um campo para que o cultive e lhe diz: aqui estão a regra
que deves seguir e todos os instrumentos necessários a tornares fértil esse campo e assegurares a tua existência. Dei-te instrução para compreenderes a regra. Se a seguires, teu caminho produzirá muito e te proporcionará o repouso na velhice. Se a desprezares, nada produzirá e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o proceder livremente. Então, assim Deus age conosco e assim o objetivo da encarnação. Nós temos que passar pelas dificuldades, desenvolver a nossa inteligência, usar a nossa capacidade de pensar para ir percebendo as nuances, né, e as consequências das coisas que fazemos. Esse é um caminho individual, né? Quer dizer, cada um tem o seu amadurecimento do senso moral para perceber o que deve fazer, o que não deve fazer, né? Como deve fazer, quanto deve fazer. Cada um deve pensar o que está tornando-se através das experiências. E Deus deixa que a gente proceda livremente. Se somos bem-sucedidos nas nossas ações, ótimo. Se não somos, Deus dá o tempo, Deus continua dando os recursos, as oportunidades para que a gente possa é, reverter o processo e prosperar, né? Então Kardec continua. Não é verdade que esse campo produzirá na razão dos cuidados que forem dispensados à sua cultura e que toda negligência redundará em prejuízos da colheita? Na velhice, portanto, o filho será ditoso ou desgraçado, conforme haja seguido ou não a regra que o pai lhe traçou. Deus ainda é mais previdente, pois que nos adverte a cada instante de que estamos fazendo bem ou mal. Envia-nos os espíritos para nos inspirarem, porém não nos escutamos. Há mais essa diferença. Deus faculta sempre ao homem, concedendo-lhe nova existência, recursos para reparar os erros do passado. Enquanto ao filho de que falamos se empregou mal o seu tempo, nenhum recurso resta. Muito bem, então observe que é, nós não estamos simplesmente no caminho daqueles que é, estão desenvolvendo a sua inteligência, né? Quando a gente observa a questão 167 do Livro dos Espíritos, que pergunta sobre o objetivo da reencarnação, e a resposta dos espíritos é que o objetivo da reencarnação é a expiação. Ou seja, também está se reportando a ideia da encarnação na Terra. Aqui, né, quando Kardec faz o comentário de que Deus dá as oportunidades, dá novas oportunidades, dá novos recursos para reparar o passado, porque o mal já foi feito, a negligência já aconteceu, ele está aqui falando do nosso processo, né? Porque o que que a gente encontra no item 6 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo? O item 6 vai falar sobre a destinação da Terra. E na destinação da Terra, a gente vai ver os espíritos dizendo assim: olha, é um erro a gente achar que a humanidade é toda concentrada na Terra. Não é. Se a gente for olhar para o que é a população da Terra, a gente vai olhar para uma população que está nos lugares mais tristes, mais isoladores, nos quarteirões mais ínfimos e sórdidos, né? Então os espíritos não colocam a gente aqui num lugar privilegiado ótimo. Não, esse lugar é um lugar difícil, né? E vai dizer, quem nós encontramos nesse mundo, nessa terra? Encontramos pessoas como aquelas que vão para os hospitais,
ou seja, enfermos. Claro que não é enfermo do corpo, é enfermo da alma, né? Ou seja, que negligenciaram a lei de Deus, não fizeram o bem que deviam, não cultivaram o campo como deveriam, não seguiram os ensinamentos de Deus, chegaram à velhice sem recursos necessários e Deus dá a oportunidade para vir aqui reparar em uma condição de expiação, ou seja, sentindo os efeitos do processo é, já iniciado. Se não é enfermo da alma, é criminoso, né? É uma penitenciária, é criminoso. Então diz, não é um lugar de deleite. São regiões insalubres onde nós vamos encontrar pessoas pálidas, franzinas e enfermiças da alma, claro, né? A gente vê a pessoa aqui forte, corada, mas é o corpo e o espírito, né? Então, diz, por isso Deus nos colocou no mundo ingrato para expiar em suas faltas mediante penoso processo de trabalho e misérias da vida. Quando nós observamos a continuidade da resposta dos Espíritos na questão 132 sobre o objetivo da vida, a gente diz, a gente observa o quê? Ele dizer, olha, para uns é expiação, para outros missão. Por quê? Porque aqui na Terra, com o tipo de espírito que encarna aqui, é de se esperar que ou as pessoas estão vindo aqui ajudar a esses enfermos e aprisionados, ou são os presos e aprisionados que estão vindo para cá, né? Resta saber em qual dos grupos nós estamos, certo? Então, diz ainda o item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O caráter comum dos espíritos aqui encarnados, na Terra, é servir de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus, que têm que lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Então, a encarnação na Terra, ela é um estágio do processo de evolução espiritual para que a gente chegue na encarnação, para que a gente chegue na perfeição, mas naquele processo em que Deus nos dá os recursos e a inteligência para que a gente trabalhe e para que a gente se desenvolva e use o nosso livre-arbítrio, nós falhamos. Tanto é assim que no Evangelho, nessa parte, ainda vai ter uma menção dizendo que os espíritos aqui encarnados por expiação são exóticos à Terra. Ou seja, existem espíritos que são é, nativos que fizeram todas as suas primeiras encarnações aqui e não necessariamente estão em expiação, né? Mas aqui, se esse mundo certamente estão em provas, mas não necessariamente em expiação, e a diferença é exatamente os erros do passado, né? Mas se esse mundo é caracterizado como um mundo de provas e expiações, é porque a quantidade de espíritos que vieram de outras experiências, de outros mundos, para cá, a buscar a sua redenção não é pequeno também, né? Então a gente vê o que? A população da Terra aumentar. A população da Terra aumenta porque chegam mais espíritos e não porque nós somos, né, as encarnações, somos sempre os mesmos nas múltiplas encarnações da história da vida, não é verdade isso. Então, nós observamos que para que a gente consiga fazer essa expiação, a gente tem que passar pelas vicissitudes da experiência corporal, segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos. O que que são as vicissitudes da experiência corporal? São a ideia, é a ideia de que a vida corporal vai apresentar para a gente reveses, dificuldades, né? Ah, eventos inesperados para o desenvolvimento da nossa inteligência, né? Que vai gerar
o desenvolvimento do nosso senso moral, que vai fazer com que a gente é, tenha mais condição, né, de fazer melhores opções entre o bem e o mal e vencer essa etapa da encarnação, né? A gente vai vencer as etapas da encarnação quando a gente reparar o passado e conseguir usar bem o nosso livre-arbítrio. É isso, né? Muito bem. Visa ainda um outro fim a encarnação. E agora, novamente, é, esse outro fim a gente pode tanto pensar do ponto de vista da encarnação na Terra como da encarnação de uma forma geral, né? Que é colocar o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca no campo da criação, na obra da criação. E assim concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, né? Então, a ideia é que a gente, nessa utilização do campo, dos recursos, né, da inteligência, a gente faça coisas que não são somente para nós, que contribuam para a humanidade. Mas pensa bem, contribuir para a humanidade, todos nós podemos fazer nas menores coisas que fazemos, né? É, limpar a rua, qualquer coisa que a gente limpe, que a gente dê condições para para que a vida aconteça, a gente já está contribuindo com a obra da criação, né? Claro, cada um vai contribuir de acordo com o que pode, no contexto em que está, né? Mas é importante que a gente dê a nossa cota para a obra da criação. Então é preciso a gente entender duas coisas. Uma, não necessariamente a encarnação é uma razão de sofrimento, ela é uma razão de aprendizado. O sofrimento está em que a gente vem repetindo, né, um mau uso da nossa inteligência, um mau uso do nosso tempo, dos nossos recursos, e aí e isso vai pesando na nossa história. Existem encarnações que são de aprendizado, mas não são expiatórias, né? Existem encarnações que não são em mundos expiatórios e que certamente vão proporcionar para a gente uma forma de aprendizado muito mais tranquila, né? Muito mais tranquila. Essa experiência de ter que refazer as nossas experiências, de reparar os erros do passado, né? Kardec faz para nós aquela, aquela comparação com o processo de aprendizado na escola. O primeiro ano que você estuda é aprendizado, mas você precisa repetir de ano uma, duas, três vezes, isso vai ficando cada vez mais pesado, ele parecendo um castigo. Na verdade, não é um castigo. Você vai conseguir passar de ano na medida que você aprender. Assim também é conosco. Vamos passar de ano quando aprendermos, né? Agora, tudo isso que nós estamos estudando é para pensar nesse contexto, né, que temos dito que Jesus veio aqui para ser o consolador das nossas dores, dos nossos enganos, trazer uma luz para ver se a gente consegue fazer esse processo de crescimento espiritual, nos tirando da condição de criminosos ou de enfermos. Mas certamente a vida, depois disso, vai trazer para nós muitos outros aprendizados. Agora a gente está buscando tão simplesmente nos firmarmos no bem, aprendermos a usar bem o nosso livre-arbítrio, bem a nossa inteligência, sem utilizá-la para ofender, para magoar, para se vingar, para debochar, para ironizar, para, né? Usar a nossa inteligência para agradecer, para demonstrar o nosso apreço, para fazer com que o outro se engrandeça, não é? Para dar demonstrações
de afeto, de devotamento, para abrir mão das coisas pequenas da nossa vida em favor dos outros, né? Para acolher os outros nas suas necessidades, para suportar os outros nas suas lutas. É o aprendizado que temos que fazer, certo? Então, vamos terminar aqui essa reflexão, pedindo a Deus que te abençoe e agradecendo a sua companhia até aqui, nesse momento do vídeo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, a sua vida. Que Deus nos abençoe a todos e que nós possamos fazer dessa vida um passo à frente no nosso processo de engrandecimento espiritual. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.